Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Amados, nós estamos meditando em 1 Tessalonicenses e hoje é o nosso último capítulo dessa carta, o capítulo 5. E nesse capítulo o apóstolo Paulo faz algumas declarações extraordinárias a respeito da vinda de Jesus. Nós já vimos ontem as questões do arrebatamento. Nós precisamos manter o nosso coração sempre vivo, contente, alegre nessa esperança. Nós esperamos o dia em que estaremos para sempre com o Senhor. E nesse capítulo, o apóstolo Paulo já inicia o capítulo falando sobre essa questão da vinda do Senhor Jesus. E aí eu quero ler os primeiros versículos, um texto um pouquinho longo, mas eu quero ler com os irmãos. Eu creio que os irmãos já fizeram a leitura do dia, já leram o capítulo 5 completo, mas para nós conseguirmos explanar tudo que nós queremos compartilhar aqui com os irmãos, eu quero ler do versículo 1 até o versículo 11 com vocês. Está escrito assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles, de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Amados, veja que texto extraordinário. Provavelmente, aqueles irmãos estavam ali questionando quando seria a vinda do Senhor. E aí o apóstolo Paulo diz assim, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, porque vocês sabem que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. O ladrão não avisa quando vai chegar. Então, não tem o dia certo, vai ser agora. Não, o Senhor nos falou sobre sinais. Mas é interessante que o apóstolo Paulo escreve assim, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre quem? Sobre nós? Não, a destruição virá sobre eles, de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Amados, a vinda do Senhor como um ladrão é para quem não está em Cristo Jesus. Para nós que estamos em Cristo Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Como está escrito em 1 Coríntios 6,17, nós fomos unidos ao Senhor e nos tornamos um só Espírito com Cristo. Amados, nós precisamos entender essa verdade. Nós somos um com Cristo. O dia do Senhor vem como ladrão para quem não crê em Cristo Jesus. É triste a gente pensar que as pessoas rejeitam, que as pessoas não querem a salvação que há em Cristo Jesus. Infelizmente, o dia do Senhor para esses virá como um ladrão. É uma destruição para eles, mas para nós o dia do Senhor significa salvação. Para nós o dia do Senhor significa que seremos arrebatados, ou se já estivermos mortos, seremos ressuscitados, mas estaremos
com o Senhor para sempre, como nós vimos ontem. Nos encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com eles. Quando a Bíblia fala sobre o dia do Senhor, muitos pensam só no dia de 24 horas, né? É um dia em que vai acontecer tudo. Mas não é isso que a Bíblia fala. Quando nós lemos os livros proféticos, quando lemos Apocalipse, quando lemos aqui 1ª, 2ª Tessalonicenses, nós podemos compreender que a Bíblia fala o dia do Senhor, mas é um período de tempo. É um período de tempo em que vai acontecer vários eventos, várias coisas. A primeira delas, como nós vimos ontem, é o quê? O arrebatamento da igreja. Mas para aqueles que rejeitaram a Cristo Jesus, infelizmente, eles terão que viver a natureza da ira de Deus. É triste isso, amados. Eu não sei você, mas quando eu penso nas pessoas que deliberadamente rejeitam a Cristo Jesus, infelizmente a destruição virá sobre essas pessoas. Deus derramou a sua própria vida por meio de Cristo Jesus para a salvação de todos, mas infelizmente nem todos querem essa salvação, nem todos aceitam, recebem essa salvação. Deus não nos deu, não nos criou como robôs para o servirmos como máquinas. Não, o Senhor colocou uma capacidade de escolha em nós. É claro que é o Espírito Santo quem nos convence, é claro que tudo vem do Senhor e é pela fé, mas existe sim uma parte, parece meio doido pensar nisso, mas existe sim uma parte que é nossa de se render, de acreditar. E infelizmente é o que nós podemos chamar de livre-arbítrio, é o poder de escolha, de decisão. E infelizmente muitos e muitos deliberadamente rejeitam a Cristo Jesus, não querem a salvação em Cristo Jesus. E infelizmente o que acontecerá com eles é o que a palavra fala. Quando eles disserem, é interessante que a Bíblia diz, quando eles disserem paz e segurança, para eles o mundo vai estar parecendo que está em paz e segurança, mas sobre eles virá de repente a destruição, porque o dia do Senhor vem como ladrão. Mas nós, amados, que estamos em Cristo Jesus, não precisamos temer. Eu vejo muitos cristãos temendo a vinda do Senhor. Que isso, amados? Nós estamos em Cristo. Nós estamos na luz, olha o que a palavra nos garante. Vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Agora, o apóstolo Paulo escreve encorajando os irmãos a viverem de que maneira? Sóbrios. Já que nós somos do dia, já que nós estamos na luz, que nós não vivamos como esses que estão nas trevas, mas que nós sejamos sóbrios. Vivamos como de fato somos. Filhos de Deus, filhos da luz, vestindo a couraça da fé, do amor, o capacete da esperança da salvação. Por quê? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas Deus nos destinou para a salvação completa por meio de Cristo Jesus. Porque quer nós estejamos vivos ou quer nós estejamos mortos, nós estamos unidos a Cristo Jesus. Amados, todo aquele que crê em Cristo Jesus se tornou um com Ele. 1 Coríntios 6,17. Somos um espírito com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quer nós estejamos vivos ou quer nós estejamos mortos, aqui falando daqueles que já morreram em Cristo Jesus, estamos unidos a Cristo. Essa união, essa unidade não tem mais como ser desfeita. Estamos em Cristo. E ponto final. E precisamos receber isso pela fé e nos alimentar com essa verdade. Não podemos deixar que o medo nos aterrorize. Amados, nós não estamos nas trevas. Nós, o dia do Senhor, a vinda do Senhor não nos surpreenderá como ladrão. Por quê? Porque nós esperamos a vinda do Senhor. Nós alimentamos o nosso coração com essa esperança. A vinda do Senhor será como um ladrão para os que, infelizmente, rejeitam, insistem em rejeitar a Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo conclui esse capítulo falando exatamente isso, dando conselhos práticos. Então, irmãos, já que vocês precisam compreender essa verdade, que
O dia do Senhor não virá como ladrão para vocês, porque vocês não estão nas trevas, vocês estão na luz. Então vivam como filhos da luz. E aí o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: vivam em paz uns com os outros. Não retribuam mal com mal, pelo contrário, sejam sempre bondosos, sejam pacientes com todos, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês, que vocês sejam gratos, porque o Senhor é por vocês. Não apaguem o Espírito, ou seja, amados, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Quando nós vivemos como se nós pertencêssemos às trevas, é como se nós estivéssemos apagando o Espírito Santo. Nós precisamos viver como filhos da luz que nós somos. Aí o apóstolo Paulo ainda encoraja os irmãos. Não tratem com desprezo as profecias, mas coloquem todas as coisas à prova e fiquem com aquilo que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. E aí o versículo 23, eu quero ler com os irmãos os versículos 23 e 24, que está escrito assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amados, é o Senhor quem nos santifica. É o Senhor quem nos capacita a vivermos em santidade. É interessante que o apóstolo Paulo escreve que todo o espírito, alma e corpo. Ele não escreveu corpo, alma e espírito. Primeiro espírito, alma e corpo. Por quê? Porque nós somos pessoas espirituais. E do nosso espírito, que é onde habita o Espírito Santo de Deus, flui rios de água viva, vivificando a nossa alma e o nosso corpo. Então é o Senhor quem mantém o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo irrepreensíveis. E é interessante ali no versículo 24 que ele diz: aquele que os chama é fiel e fará isso. Não pense que você se manterá em santidade, que você viverá em santidade dia após dia, crescendo em santidade pela tua própria capacidade e pelo seu próprio esforço. Amados, quando nós dependemos de nós mesmos, nós caímos, nós vivemos de uma forma terrível. Mas quando nós entendemos que somos completamente dependentes de Cristo Jesus, somos completamente dependentes do Espírito Santo de Deus que habita em nós, quando entendemos que é Ele que nos santifica e nos capacita, aí sim, nós vivemos uma trajetória de amadurecimento, de santificação. Vivemos para a glória de Deus, dia após dia, de fé em fé, de glória em glória. Porque aquele que nos chama, ele é fiel e ele faz isso, ele trabalha isso em nós. É o Senhor quem nos santifica e é o Senhor quem nos capacita a vivermos para a glória dele. Creia nisso e mantenha o seu coração sempre vivo no Senhor, com uma alegria no Senhor, sabendo que Ele é a sua força, Ele é a sua capacitação. E entenda, nós não estamos nas trevas para que o dia do Senhor nos surpreenda como ladrão. Nós estamos na luz e podemos esperar com grande expectativa o dia do Senhor. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pelos Teus ensinamentos. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor é fiel. Pai, eu oro para que o Senhor ministre os corações dos meus irmãos. Para que aquilo, Senhor, que eu não consegui passar, eu não consegui transmitir, o Senhor mesmo transmita aos meus irmãos. O Senhor mesmo ministre, ensine eles, Espírito Santo, porque o Senhor é o nosso maior e melhor mestre. E eu oro para que os meus irmãos sejam fortalecidos na força que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.